Olá, tudo bem? Tio Misa na área. O episódio de hoje é doenças causadas por vírus. É isso aí, gente. Você que está no remoto vai receber a mesma aula que será vivenciada no presencial. Porque Tio Misa e você, tudo a ver. Tio Misa sempre fazendo o melhor para você. Então você acompanhou já o seriado falando sobre vírus, né, no qual eu classifiquei os vírus, né? Aliás, desde lá da classificação dos seres vivos, né? Eu falei da nomenclatura, falei de Linnaeus, o ITAC, a proposta dos reinos, certo? Falei que os vírus eles são acelulares, eles possuem material genético, DNA ou RNA, e são parasitas intracelulares. Vocês estão lembrados disso? Então fica ligado aqui no Tio Misa. Hoje a gente vai falar sobre doenças causadas por vírus, que vocês sabem que a gente chama de quê? Vocês estão lembrados? Se não, fica ligado aqui. Virose. Então tudo hoje é virose no mundo ao qual vivemos. Então vai ao médico, mede logo. Isso é uma virose. Para isso a gente tem que ficar ligado nos sintomas. Então como é que se manifestam esses sintomas? Então acompanha aí, Tio Misa. Provocam em geral febre, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite e indisposição. Não costumam possuir medicação específica para o tratamento. Então toma nota, gente. Não existe uma medicação específica, né? Existem alguns antivirais, né, que agem diretamente contra o vírus. Então, geralmente, a maioria da medicação para doenças causadas por vírus são para melhorar o sintoma, ok? Então, fica ligado aqui no Tio Misa. Existem viroses que são relativamente simples, como os resfriados e outras que desencadeiam quadros mais graves, existindo até mesmo doenças sem cura, como é o caso da AIDS. Você sabe o significado da AIDS? Você sabe o que significa AIDS? Ou SIDA, né? De uma outra maneira? Então toma nota aí. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é que se chama a palavra AIDS. Ok, gente? Que não há cura até o presente momento. Existem medicamentos para melhorar os sintomas que vão agir diretamente contra a AIDS. E o vírus que causa a AIDS, que é o HIV, é chamado de vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, gente, ele vai acabar com o sistema imunológico. E o indivíduo que contrai AIDS, ele termina a vir a óbito por doenças oportunistas. Ok? Estão conseguindo entender o que o Tio Misa está falando até o presente momento? Se inscreve no canal e deixa logo o Misa Like aí para Tio Misa, né, crescer junto com você. Tá ok, gente? Então continua aqui. Sintomas, né? Vocês lembram que o Tio Misa falou logo no início que a gente vai agir diretamente. Nas doenças causadas por vírus, eu tenho que me prender aos sintomas. Toda vez que a gente vai ao médico, né, a gente tem que saber descrever esse quadro clínico, né, que são os sintomas. Então vamos lá. Ao invadir uma célula, que pode ser de qualquer organismo vivo, os vírus podem desencadear doenças. No ser humano, essas doenças são muito comuns e geralmente causam febre, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite e indisposição. Sintomas relativamente inespecíficos. Ok, gente? Conseguindo compreender o que o Tio Misa está falando em relação a doenças causadas por vírus? Se não, continua aqui no canal. O Tio Misa já está demonstrando aí, né? Existe uma variedade de vírus, né? Que a gente chama de virose, que é doença causadas por vírus. Vocês já estão vendo aí na tela, ok? Então vamos lá. Sintomas, a gente tentar descrever esse quadro clínico quando você, né, for atendido numa unidade de saúde, dizer o que está sentindo. Que o Tio Misa já falou, dor no corpo, febre, mas fica ligado aqui. Os sintomas das viroses, por serem muito parecidos entre si, dificultam um diagnóstico preciso. É por isso que, ao procurar um médico com o quadro clínico descrito anteriormente, recebemos rapidamente o diagnóstico de uma virose. Ok? Tomou nota? Não esquece, gente. Faz teu mapa mental, teu fichamento. Sempre faz a leitura do todo.
ao pegar o teu livro didático de biologia, faz a leitura do todo antes de construir. Assiste novamente aqui o episódio de Tio Misa, né? Vem aqui no canal do Tio Misa, assiste e constrói o teu mapa mental de uma maneira que você consiga entender o que está tanto no livro didático como aqui no canal do Tio Misa. E qualquer dúvida, deixa no comentário, ok? Então vamos lá. Ao acabar essa aula de hoje, né, aqui que está gravada, você vai ter uma disponibilidade para você na sala Google das atividades propostas sobre a questão das doenças causadas por vírus. Ok, gente? Tudo bem? Então segue aí. É importante, no entanto, sempre a realização de exames mais específicos em casos de sintomas intensos e que persistam por muito tempo, ok? Algumas doenças causadas por vírus, no entanto, desencadeiam alguns sintomas mais específicos e que ajudam em um diagnóstico mais preciso, tais como, então toma nota, presta atenção no que Tio Misa está dizendo aí em relação ao que? A esses sintomas mais específicos. O primeiro dele é icterícia. Então tá aí na tela. Você pode até estar perguntando, o que é isso, Tio Misa, icterícia? Calma, Tio Misa está aqui para esclarecer. Tio Misa e você, tudo a ver. Então fica aqui no canal. Bolhas vermelhas que coçam muito. Será que você sabe qual é o tipo de doença viral? Qual é o vírus que vai causar essas bolhas vermelhas? Ou o nome da doença causada? Se você souber, parabéns para você. Você já está um passo à frente aqui do que Tio Misa está colocando para você nesse novo episódio aqui de doenças causadas por vírus. Não deixa de assistir o seriado Vírus. Paralisia. Eita, isso é um sintoma, né? Inchaço e dor nas glândulas salivares. O que mais? Verrugas genitais. Verruga na genitália. Que é isso, Tio Misa? Calma, vamos devagar. Tio Misa vai caracterizar cada sintoma desse. Manchas vermelhas no corpo. Coriza. Ok. Conseguindo compreender o que Tio Misa está falando nesse episódio? Se não, deixa no comentário. Então vamos fazer a leitura, assistir quantas vezes for, para que você consiga entender o que Tio Misa está querendo falar aqui no canal dele sobre doenças causadas por vírus. Ok? A gente vai ver algumas doenças específicas mais à frente, certo? Mas por enquanto eu quero que você entenda o todo sobre doenças causadas por vírus. Então vamos lá. Né? Os sintomas de icterícia. O que é isso? Gente, icterícia tem a ver com a pele amarelada, certo? A pele fica amarelada. Então, isso tem a ver também com algum problema no fígado. Mas toma nota aí. Anota aí. Sinal clínico que se caracteriza pela coloração amarelada da pele e das mucosas. A hepatite é uma doença viral que pode desencadear esse sintoma, ok? Ite, inflamação, hepatofígado, inflamação no fígado, por isso ocorre todo esse sinal clínico, todo esse diagnóstico aí, todo esse sintoma. Qual é o próximo? Bolhas vermelhas que coçam muito. Qual será a doença viral que provoca essas bolhas vermelhas que coçam muito? Será a catapora? Será sarampo? Será a rubéola? E aí? O que é que você acha? Parabéns para você que acertou. Podem ser observadas, por exemplo, em quadros de catapora. Catapora? É isso aí. Bolhas vermelhas que coçam muito. É uma doença viral, ok? Próximo ponto é paralisia. Então, pode ocorrer em casos de poliomielite. Né? Sempre há vacinação contra a poliomielite, né? Erradicada já aqui do Brasil. Existem muito poucos casos, quase não existe mais casos de poliomielite no Brasil devido às campanhas de vacinação que hoje não são, que são poucas divulgadas, né? Você que está assistindo aqui o canal do Tio Misa, esse episódio, tem um calendário de vacina. Você, ao se matricular, na matrícula é exigido esse calendário de vacinação para saber se vocês tomaram todas as vacinas adequadas para a idade de vocês.
Então não há motivo para questionar vacina, mas deixe stand-by. Vamos seguir, que tio Misa já falou isso em outro episódio, quando diferenciou pandemia, epidemia, endemia e surto. Eu quero que você entenda toda a nossa trajetória aqui no seriado de biologia vírus, ok? Então vamos lá. Inchaço e dor nas glândulas salivares. Olha, gente, você pode até perguntar o que é glândula salivar? É o que produz o cuspe, né? Nossa boca fica sempre umedecida. É isso que facilita a questão para umedecer os alimentos. Ela tem uma função, né? Essa saliva é umedecer, né? Então, quando você não tem essa glândula salivar, a boca fica seca, certo? E existe uma enzima aí chamada amilase salivar, a pitialina, certo? Falando um pouco da química, né? Ou lá do primeiro ano, ou com a química do terceiro. Então a gente vai estudar, quando a gente for estudar sistema digestório, a gente vai falar nas enzimas do corpo humano, ok? Então esse inchaço ocorre aonde? Nessa região aqui, ó, certo? Nas glândulas salivares. Então como é o nome dessa doença viral, hein? Para mim tinha caído aqui alguma coisa, mas falha nossa. Vamos lá, segue aí. Muito comuns em casos de cachumba, a famosa papeira. Quem já não teve papeira, né? Então vamos lá. Verrugas genitais. Tio Misa, verruga na genitália? Sim. Um dos sintomas causados pela infecção pelo HPV. Ok, gente? Manchas vermelhas no corpo. Significa, juntamente com outros sintomas, auxiliar no diagnóstico de problemas como Zika e rubéola, certo? Lembra do Zika vírus, causado por, lembra das arboviroses, o vetor, que é quem? O Aedes aegypti. Vocês estão lembrados disso, que tio Misa já falou em outro episódio? Se não, vê os episódios passados do canal do tio Misa, porque tio Misa e você, tudo a ver. Então fica aqui ligado. Coriza, o que é coriza? O que é que você entende por coriza? Hein? É o quê? Também conhecido como nariz escorrendo, pode ser um sinal de gripe ou resfriado. Ok, gente? Conseguindo entender aí os sintomas, né, particulares aí de algumas doenças virais que tio Misa está falando, eu quero que você entenda todo, ok? Então vamos lá, segue tio Misa aqui. Tratamento. O que é esse tratamento? Será que existe tratamento para doenças virais? Lógico que sim, certo? Existem alguns antivirais, existe vacina. Eita, tio Misa está falando antes do tempo. Então vamos acompanhar aqui no slide, ok? Na maioria dos casos, o médico indica medicamentos que visam controlar os sintomas, como febre, dores, enjoos e vômitos. Lembra que tio Misa falou logo lá no início do episódio que os medicamentos são diretamente em cima dos sintomas? Vocês estão lembrados? Para amenizar os sintomas causados pelas doenças virais. Por que será, hein? Então fica ligado. Isso se deve ao fato de que a maioria das doenças causadas por vírus não possui um medicamento específico para seu tratamento. Tomou nota disso, gente? Também é recomendado que o paciente mantenha repouso, hidrate-se bastante e cuide de sua alimentação. Geralmente, os sintomas de uma virose desaparecem em pouco tempo, em 3 e 7 dias. Não entendi nada, tio Misa. Como assim? Você, acometido por uma virose, você precisa de repouso, que significa o quê? Descanso, hidratar, ingerir uma boa quantidade de líquidos, além de água, sucos, né? De fruta, né? Qualquer fruta, desde que você esteja hidratado, né? Como a melancia, como abacaxi. Tio Misa, eu não tenho fome, não. Vai ter que se alimentar, gente. Porque senão você não vai conseguir, seu organismo não vai conseguir reagir, certo? Você vai ficar muito debilitado. E como o tio Misa já falou, é de 3 a 7 dias, certo? Para que os sintomas desapareçam de uma virose. Ok? Então não esquece disso. Repouso, hidratar-se e alimentação. Nunca deixe de comer. Force a barra, tente se alimentar. Um pouquinho, mas coma. Ok? O que mais eu vou falar?
Um exemplo desse medicamento é o aciclovir, que impede a replicação do herpes vírus. Além do aciclovir, podemos citar o AZT, azidotimidina, que atua controlando a reprodução do HIV, que significa vírus da imunodeficiência adquirida. Aliás, desculpa, vírus da imunodeficiência humana. Ok, gente? Então segue aí. Prevenção. Prevenção, gente, nada mais é do que as medidas profiláticas. O que fazer para evitar doenças causadas por vírus? Será que tem como a gente se organizar para evitar essas doenças? Se você tiver uma boa alimentação, tiver bem hidratado, dificilmente você é acometido por alguma virose. E se for acometido, o seu organismo vai reagir super rápido a uma determinada virose, ok? Então vamos lá. Apresentam diferentes formas de transmissão e, portanto, apresentam também diferentes formas de prevenção. Conseguiram entender? Tem diferentes formas de transmissão, mas também tem diferentes formas de prevenção. Profilaxia, de se evitar a doença. Tem que lembrar disso. Prevenção é medidas profiláticas. Então, toma nota aí. Dentre as principais medidas de proteção contra doenças virais, destaca-se o uso das vacinas. Eu tenho que bater nessa tecla porque, infelizmente, a população não está acreditando em vacina. E vacina é seguro desde que o mundo é mundo, certo? Desde a época lá da revolta das vacinas. Nunca houve questionamento de vacina. E agora se coloca em xeque a questão das vacinas. Elas são seguras, que podem atuar contra várias doenças. Ok, gente? Então vamos lá. Entre as doenças virais que podem ser prevenidas por meio de vacinas, estão em destaque poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, hepatite B, febre amarela, gripe e Covid-19, o novo coronavírus, ok? Hábitos de higiene e uma alimentação saudável também são pontos importantes para evitar as doenças causadas por vírus e também por outros agentes infecciosos. Então, gente, não é de hoje que higiene das mãos, higiene pessoal, é uma coisa nova dos tempos atuais, né? Já vem de longos períodos que se manda lavar as mãos antes das refeições, após usar o banheiro, certo? Então, esse hábito de lavar as mãos evita um grande número de doenças, certo? E ter uma alimentação saudável. Tá certo que alguns vírus precisam de um reforço maior, de uma vacina. No caso da poliomielite, se não se vacinar, a pessoa tem paralisia dos membros, certo? Sarampo pode, se não tomar vacina, a pessoa vem a óbito. Covid-19 também, certo? Alguns casos, quando o indivíduo é entubado, né, as pessoas podem vir a óbito. Ou quando se recuperam, apresentam sequelas. Mas depois que tomar a vacina, como é um vírus novo ainda, que merece um estudo maior, certo? A vacina ela vai amenizar, vai reduzir o risco de morte, certo? E de você apresentar os sintomas, de chegar a bater numa UTI. Por enquanto, para adolescentes e crianças, ainda não é recomendado o uso das vacinas, mas existem testes em andamento para se vacinar tanto jovens como crianças também. Só que isso é um estudo mais à frente, ok? Mas logo, logo o tio Misa falará disso. Então fica ligado aqui no método de prevenção, nas medidas profiláticas. Além disso, evitar ficar em locais com muitas pessoas, isso é o quê? Aglomeração. Manter os ambientes bem ventilados e evitar contato com doentes são formas de evitar a transmissão de doenças, principalmente aquelas que podem ser facilmente transmitidas por gotículas contendo o vírus presentes no ar, como é o caso da gripe e do resfriado. Se você traçar um paralelo, o coronavírus nada mais é do que um vírus semelhante ao da gripe.
só que uma resistência muito maior e uma letalidade maior. Então, por isso que é o uso de máscara, manter o distanciamento social, que é fundamental, certo? E manter os ambientes bem ventilados e sempre higienizar as mãos, certo? Aglomeração. Vejam que isso aqui não é uma coisa de hoje. Os livros, se você que está acompanhando aqui, que está aí no ensino remoto, pegar o livro didático e ler sobre doenças causadas de vírus, você vai observar que as medidas profiláticas essas daí não são de hoje. Já vem de longa data. Ok, gente, tudo bem. Tio Misa pode seguir. Tio Misa acredita em você. Faça seu mapa mental, né, seu fichamento, que você só tem a ganhar com Tio Misa. Ok, tudo bem, gente? Posso seguir? Então vamos lá. Continuando a prevenção, né? Certas doenças, como o codiloma acuminado e a infecção pelo HIV, podem ser transmitidas pela relação sexual desprotegida. Ou é, Tio Misa? Quer dizer que através da relação sexual eu posso pegar vírus? Sim. Algumas doenças virais, no caso do HIV ou do codiloma, são transmitidas. Então, o que fazer para evitar esse contato? O que é que tem que se fazer? Diz aí para mim. Preservativo? É isso aí. Preservativo. O uso de preservativo vai criar uma barreira para evitar o HIV, que é a AIDS, né? Ou o codiloma aí. Ok, gente? Então, lê aí. Desse modo, uma forma de prevenir de doenças virais é também utilizando camisinha em toda relação sexual. Parece até que a juventude esqueceu da AIDS. Parece que já virou uma coisa banal, né? Então, para que solicitar o parceiro preservativo? Gente, a AIDS ainda continua entre nós. Mata muita gente por ano. Tá certo? Tem medicamentos. Hoje o indivíduo consegue, né, viver até tranquilamente. Mas tem que se proteger. E tem que evitar de proliferar para outras pessoas. Ok, gente? Veja como a ciência, como a biologia é importante na vida de vocês, no seu cotidiano, né? A ciência é fundamental. A ciência é de uma fundamental importância. Ok, gente? Então, vamos à leitura. Não confie em tudo que vocês leem. Vamos testar as hipóteses. Vamos atrás de notícias verdadeiras. E não acredite em tudo que chega no seu Zap, ou no seu Instagram, ou nas redes sociais de uma maneira geral. Antes de ser testado. A gente precisa testar para saber se aquilo é verdade ou não. Então, não acredite em tudo que vocês vejam. Porque hoje vivemos no mundo das fake news. E as fake news terminam trazendo transtornos enormes para a ciência. Certo? Então, vamos devagar, vamos leitura. O conhecimento é a chave para o sucesso. Ok, gente? Então, vamos lá. Naquelas doenças que são transmitidas por vetores, como a dengue, zika e chikungunya, é importante controlar a proliferação desses vetores. Essas doenças, lembra das arboviroses? São os mosquitos, né? Que é um artrópode, um inseto é que vão transmitir essas doenças. Então tem que ter cuidado com a proliferação desses vetores, certo? Fazendo o quê? Dentre as medidas que podem ser adotadas, destacam-se manter o lixo tampado, de modo a evitar o acúmulo de água, guardar garrafas vazias com a boca para baixo, limpar terrenos, manter calhas sempre limpas e tampar as caixas d'água. Tudo isso são medidas de evitar a proliferação de alguns insetos que transmitem doenças ou que transmitem viroses. Ok? No caso da dengue, lembra aí as garrafas de boca para baixo, né? Manter as calhas e as tampas da caixa d'água, que ele precisa de água para se reproduzir. Ou vocês não lembram das campanhas em relação à prevenção da dengue, hein? Eu não acredito que você não lembra. Deixa eu tomar um pouco d'água. Para a gente continuar, que a boca ficou seca agora, né? Porque Tio Misa precisa estar sempre hidratado. Mas vamos lá. E assim finalizamos doenças causadas por vírus. Ok, gente? Gostaram? E se esse episódio contribuiu para o teu conhecimento e aprendizado, deixa o Misa like. Tio Misa agradece e até o próximo episódio. Fui!